Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 13, do verso 1 ao 5. Eu confesso aos irmãos que eu passei a mão aqui na camisa e não encontrei a gola. E tamanha foi a minha surpresa. O hábito já, de procurar a gola, e eu terminei esquecendo de colocar a gola hoje. Os irmãos têm acompanhado as pregações que tenho empreendido no calendário litúrgico. Esse ano eu estou pregando nos textos que aparecem no Evangelho de Lucas. E hoje nós vamos meditar em Lucas 13, do 1 ao 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Vamos orar uma vez mais, pedir ao presbítero Paulo que ore a Deus pedindo iluminação para a exposição que será feita. Eu não sei quantos dos presentes aqui têm por hábito, ao abrir o Inário Novo Cântico, observar o nome da pessoa que escreveu o hino. Particularmente, eu já tive a oportunidade de ouvir, sendo entoados na igreja, boa parte dos hinos da nossa irmã Fanny Crosby. É a compositora que mais me toca, de todos os compositores que nós encontramos no Inário Novo Cântico. Mas há um outro compositor muito importante e que teve toda a sua trajetória ministerial desenvolvida no estado de Pernambuco, que foi o reverendo Jerônimo Gueiros. É dele, por exemplo, o cântico de número 223, Oração do Arrependido. Com muita frequência, nós entoamos e vemos em outras tantas igrejas, no momento de contrição, esse hino, ele sendo entoado. É um hino que tem, na sua letra, uma mensagem muito forte. Alguém que, tendo passado pela experiência da conversão, sabe da necessidade do arrependimento, daquilo que o arrependimento ele é capaz de gerar e da segurança em Cristo que nós experimentamos quando nós nos arrependemos e o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Existe um tema muito importante na chamada teologia sistemática, quando ela vai tratar sobre a doutrina da salvação, ou os assuntos que envolvem a salvação do gênero humano, que é a chamada ordem da salvação. E o que é a ordem da salvação? A ordem da salvação é aquele conjunto de elementos que compõem o processo da salvação. E nós dizemos que a salvação, nesse processo,
começa com a chamada eleição e mais adiante vai aparecer um outro elemento tão importante quanto, que é o arrependimento. Existe uma equação teológica, não matemática, onde nós dizemos que a conversão ela é o resultado imediato da fusão de dois elementos, da fé e do arrependimento. Tem uma pergunta que muitos costumam se fazer e nunca vão encontrar uma resposta. Quem vem antes? Se é a fé ou o arrependimento? Não sabemos. Sabemos que a junção desses dois elementos culmina num terceiro elemento, que é a conversão. Ou seja, quando uma pessoa ela ouve a mensagem do Evangelho e essa mensagem toca o seu coração, ela firma raízes na sua alma, ela se capilariza pelo seu ser, e essa pessoa manifesta fé e arrependimento, ela vivencia essa experiência extraordinária que é a experiência da conversão. Por isso o arrependimento ele é tão importante. Porque o arrependimento, a palavra grega para arrependimento, a palavra bonita, é a palavra metanoia. E a palavra metanoia tem a ver com mudança. A pessoa passa por uma experiência de mudança, de direção, no âmbito da mente, no campo das atitudes, a pessoa experimenta uma mudança. É como se ela estivesse num caminho, ela experimenta esse sentimento superior, que é o arrependimento, e ela muda drasticamente a direção para onde estava caminhando. Ou seja, tem a ver com uma mudança profunda, que acontece de dentro para fora. E ao ocorrer, ela opera literalmente um antes e um depois. E é sobre arrependimento que Cristo vai tratar nesse texto que nós lemos. O contexto maior desse texto começa no capítulo 9, o versículo 51, quando Cristo, ele intuindo que muito em breve ele seria assunto aos céus, ele manifestou o desejo de ir a Jerusalém. E aí, após ele desejar, é como uma escalada que ele vai caminhando em direção à Cidade Santa, que muitos fatos se seguiram, e um desses fatos tem a ver com este episódio, onde, após ele falar um pouco sobre os sinais dos tempos, alguém traz uma notícia terrível. Alguém noticia que um grupo de galileus, eles foram mortos por ordem expressa do governador da Judéia, Pôncio Pilatos. E eles chegam falando de morte, eles chegam falando de morticínio, eles chegam falando de derramamento de sangue, e Cristo aproveita esta ocasião para falar sobre arrependimento. E por isso mesmo eu quero meditar com os irmãos muito brevemente sobre a necessidade universal de arrependimento. Esse texto que nós lemos nos permite aqui extrair duas lições sobre esta necessidade que atinge todo ser humano desde que Adão pecou e desde que o evangelho do nosso Senhor tem sido pregado. Em primeiro lugar, apenas nesta vida podemos nos arrepender dos nossos pecados. Está do verso 1 ao verso 3.
o texto diz: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam, olha o verbo que Lucas aqui, ele registra. Falavam, eram muitas pessoas que traziam a mesma notícia a respeito dos galileus. Era um grupo de galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, Jesus, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Aqui nós temos a narrativa de um fato que está muito associado ao contexto político, econômico e imperialista da Galiléia do primeiro século. Pilatos era um homem extremamente sanguinário. Pilatos era uma pessoa indesejável, um homem ruim, um homem duro, um homem que não tinha nenhuma afeição pela Galiléia. Durante todo aquele período em que ele serviu como governador, ele tratou o povo de maneira muito brutal. Não foram poucos os levantes, não foram poucas, as tentativas de se emancipar do poder romano, mas a resposta era sempre sanguinária. Eles mobilizavam tropas para aquela região, eles cobravam taxas extremamente onerosas e, segundo o texto sagrado, algumas pessoas que estavam ali para oferecer sacrifícios, elas mesmas foram mortas por ordem expressa de Pilatos, e o sangue daquelas pessoas, num ato profano, porque, segundo a lei judaica, não era permitido aos judeus sacrificarem pessoas, o sangue dessas pessoas foi misturado ao sangue dos sacrifícios que elas mesmas ofereciam. Então, a pergunta que fica é: será que essas pessoas que vão ao encalço de Jesus, elas vão para amedrontá-lo com relação àquilo que diziam? Será que aquela era uma tentativa de frear ou era uma tentativa de mobilizá-lo? Também porque havia na mentalidade de alguns o pensamento de que Cristo, na manifestação do seu ministério, embora muitos o reconhecessem como o Messias, a mentalidade ainda era: ele vai nos livrar da opressão romana. Em algum momento ele vai mobilizar as pessoas num levante contra Roma. Será que isso aqui não é uma provocação para que ele pudesse, de alguma maneira, irromper nesse grito revolucionário na tentativa de libertar a Galiléia do poderio romano? Mas parece-me que, se essa era a intenção de alguns, e aqui eu estou me baseando num estudioso anglicano, se o intuito deles era este ou não, o fato é que Jesus se apropriou desta notícia para conclamar os seus ouvintes ao arrependimento. Então, se muitos estavam preocupados com a libertação do imperialismo romano e outros estavam traumatizados pela notícia que ouviram, Cristo, ele não vai lançar mão nem de um nem de outro, mas ele vai se valer desse recurso aqui para chamar a sua atenção para algo de natureza espiritual, que era a necessidade de arrependimento. Então, ele usa uma régua que é muito simples.
A régua é nivelar todos de igual modo. Vocês pensam que os galileus que não padeceram o morticínio operado por Pilatos, eles eram melhores tão somente porque não padeceram? Ele vai dizer assim: não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O que Cristo estava dizendo? Aqueles pereceram. Talvez tenham tido a oportunidade de se arrepender e não se arrependeram. E vocês que estão vivos, antes que aconteça com vocês aquilo que aconteceu a eles, porque vocês não estão livres, vocês não têm nenhum salvo-conduto, vocês podem padecer o mesmo fim. Antes que isto aconteça, eu convoco vocês a se arrependerem. O que Cristo está mostrando aqui para nós? É que muitas vezes nós temos um cuidado excessivo com as coisas desta vida, mas com aquilo que de fato importa, nós não damos a mínima importância. E quando nós falamos em arrependimento, parece que na nossa cabeça o arrependimento é alguma coisa que diz respeito ao outro. O arrependimento é para o outro, quem tem que se arrepender é o outro quem precisa de arrependimento. E eu já falei, arrependimento é mudança de mente, é mudança de atitude, é assumir uma nova rota, é abandonar aquela rota que de alguma maneira vai na contramão daquilo que Deus tem ordenado na sua palavra. Eu preguei há alguns dias aqui e falei, né, seja você o mundo que você quer, seja você mesmo o mundo que você deseja. Isso demanda arrependimento. Eu vi uma entrevista com Marçal Aquino, um grande escritor potiguar, e em uma entrevista com Antônio Abujamra. E em algum momento da entrevista ele disse que não conseguia se lembrar de alguma coisa que ele havia praticado que fosse digno de arrependimento. Aquilo me causou uma estranheza muito grande. Por quê? Porque todos nós falhamos, todos nós tropeçamos, todos nós erramos, todos nós fazemos alguma coisa em algum momento da vida em que sentimos a necessidade de nos arrepender. Muitos até dizem assim: se eu pudesse voltar no tempo. Você não precisa voltar no tempo, você precisa se arrepender. Você não precisa se culpar, você precisa se arrepender. Você não precisa criar toda uma narrativa ou ficar inventando desculpas. Você precisa de arrependimento. E arrependimento não é uma coisa que nós possamos postergar. Arrependimento é alguma coisa que, quando nós tomamos conhecimento daquilo que fizemos, daquilo que pensamos, de alguma coisa que carece realmente de correção, nós temos que ter a sinceridade de dizer primeiro para nós: eu me arrependo. E, se necessário for, externar. Eu me arrependo de ter feito isto e isto e isto. Então, ao invés de se deixar impactar pela notícia, e eu quero dizer para os irmãos que é uma notícia muito ruim. Jesus nivela todos os homens e afirma que os galileus vivos careciam de arrependimento. Ou seja, antes da morte física, a morte espiritual. Porque a morte física, ela nada mais é que a separação da alma do corpo. Mas isso pode ser corrigido. Cristo falou em diversos momentos sobre o milagre da ressurreição. Mas a morte espiritual é uma coisa terrível, porque não é a separação da alma do corpo, mas é a separação do ente, do ser, do próprio Deus. E essa separação, ela só pode ser rompida quando há uma coisa chamada arrependimento. O pecado nos afasta de Deus. O arrependimento, a confissão sincera,
a mudança que é operada por ocasião do arrependimento nos reaproxima do nosso Pai Criador. Quando nós vamos à história e nós nos deparamos com um historiador como Flávio Joséfo, ele vai nos dar um dado que talvez elucide o porquê desses levantes na Galileia ou o porquê desse morticínio aqui operado por ordem expressa de Pilatos. Ele tinha um plano muito ambicioso. Ele queria melhorar o sistema hídrico da cidade. Então, ele resolveu lançar mão de verbas que pertenciam ao templo. Havia uma política de confiscação de recursos, a palavra é essa mesmo, e, numa certa ocasião, ele resolveu tomar recursos que eram próprios ao templo. E é muito provável que isto tenha produzido um levante e Pilatos ele teve que reprimir aqueles que se levantaram contra a sua autoridade. Aqui o texto é muito claro. Eles foram para oferecer sacrifícios e o texto diz que, juntamente com os sacrifícios, de maneira profana, de maneira desrespeitosa, Pilatos mandou assassiná-los e misturou o sangue de pessoas com o sangue de animais naquela oferenda. Aqueles que pereceram sob a tirania de Pilatos e os vivos que ficaram poderiam ter um fim semelhante, ou eles poderiam fazer aquilo que Cristo disse: se arrepender dos seus pecados e selar seu ingresso na vida do porvir. Ou seja, nem adianta você pensar nos mortos. Você não vai poder se arrepender por eles. Você pode se arrepender por você. E aqui nós aprendemos algo importante. O arrependimento é algo a ser manifesto em vida. O arrependimento é pessoal, o arrependimento é intransferível, e a morte põe fim à possibilidade de que uma pessoa possa manifestá-lo. Quem aqui já ouviu falar de alguém que no leito de morte mandou chamar alguém para pedir perdão? Eu mesmo já fui chamado. Olha, chama o pastor. Um dia eu estava na igreja, de manhã, igreja presbiteriana do Cabo, e um presbítero antigo, ele pediu que o genro fosse à igreja, chamasse a mim, chamasse um determinado diácono, porque ele queria verbalizar um pedido de perdão por coisas que haviam acontecido, e da boca dele saiu por várias vezes a palavra: eu estou arrependido, eu estou arrependido, eu estou arrependido. E nós tivemos o privilégio de dizer para ele: meu irmão, já que você verbaliza, já que você externa o seu arrependimento, Deus te perdoa. Deus recebe o teu pedido de perdão. Aqui vemos que o adágio popular que diz: antes tarde do que nunca, não se aplica ao arrependimento. Se adiarmos o tempo inteiro nossa confissão de arrependimento perante Cristo, pagaremos um preço caríssimo nesta vida e na próxima. E foi contra isto que Cristo procurou precaver aqueles que chegaram com aquela notícia terrível. A segunda coisa que nós aprendemos sobre a necessidade universal do arrependimento é que a necessidade de arrependimento, ela é urgente e inadiável. Os versículos 3 e os versículos 5, na verdade 3 a 5, dizem: não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes. Veja a expressão que ele usa: todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Não eram,
Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O que Cristo está dizendo aqui? Não há um único ser humano em toda a face da terra. Veja, o foco aqui são os galileus. Ele faz uma alusão àqueles que foram mortos por Pilatos, depois faz uma alusão àqueles que viviam em Jerusalém, mas isso se aplica a todo e qualquer ser humano. Todo ser humano, ou aliás, todos os seres humanos espalhados pela face da terra, todos igualmente, todos necessitam de arrependimento. A gente às vezes brinca um com o outro e diz assim, olha, tem muita bola para a gente chutar, tem muito campo para a gente correr, ou seja, sinalizando que ainda há algum tempo, que ainda há alguma oportunidade, que as contingências da vida, de alguma maneira, nos impossibilitam de fazer isto ou aquilo. Cristo aqui está dizendo o seguinte, o dia do arrependimento é agora. Você não pode adiar. Você não pode protelar. O arrependimento, ele é urgente. Ele é uma necessidade. E a nossa alma, necessariamente, às vezes ela grita para que nós externalizemos, verbalizemos, de fato nos arrependamos. Jesus, de maneira sábia, conecta a possibilidade do arrependimento ao livramento que este acarreta. Ou seja, se alguém não deseja perecer, arrependa-se e receba-o como Senhor e Salvador. Deixa eu dar um detalhe para os irmãos. Fazia 3 anos que Cristo vinha pregando exatamente a mesma mensagem. Eu acho que os judeus já estavam irritados. Não tem aquele disco que fica tocando a mesma música? Tem um disco que toca a mesma música, né? Era exatamente isso. Cristo pregava a mesma mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Só que tem um detalhe. Essa foi a mesma mensagem que os profetas pregaram. Os profetas que foram enviados por Deus conclamaram a nação de Judá e a nação de Israel ao arrependimento coletivo. Qual foi a mensagem que Jonas foi pregar em Nínive? A mensagem de arrependimento. Qual foi a mensagem que João Batista, na manifestação do seu ministério, se propôs a pregar? Arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós sede batizados para a remissão de pecados. E Cristo agora continua a sua marcha triunfal, pregando exatamente a mesma mensagem. Talvez alguém dissesse, se vivesse nos nossos dias, só tem essa música, vira o lado. Vira o lado. Só que ele não poderia pregar nenhuma outra mensagem, porque essa era a necessidade vital daquelas pessoas que estavam enganadas, chafurdadas numa vida moral degradável, cercadas por líderes incompetentes e a sua vida espiritual uma verdadeira miséria. Então, na manifestação do seu reino, ele veio exatamente conclamar aquele povo ao arrependimento. E aí, quando ele envia os apóstolos, ele diz, olha, vocês vão dar continuidade ao meu ministério. Qual é a primeira mensagem que Pedro prega? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Ou seja, esta era a mensagem mais urgente a ser pregada. O homem precisa de arrependimento. Agora vejam, uma rápida leitura em Lucas 10, do 13 ao 16, nos mostra que mesmo cidades como Betsaida, Corazim e Cafarnaum, onde Cristo manifestou o seu poder em grande escala,
fazendo sinais, prodígios e maravilhas em grande escala. A incredulidade e o desprezo por sua pessoa e mensagem eram gigantes. Ele vai dizer assim: ai de ti, Betsaida e Corazim, né? Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram há muito, que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. 14. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. O 15. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás ao inferno. 16. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. O que Cristo está dizendo? Vocês viram, vocês contemplaram, vocês foram testemunhas oculares de tudo o que eu fiz, do tempo que eu passei entre vocês, dos milagres maravilhosos que eu operei. E vocês taparam os ouvidos e taparam os olhos. E não se arrependeram. O que eles faziam o tempo todo? Ele é o Messias mesmo? Ele é o enviado de Deus? Esse rapaz não é lá de Nazaré, não. Era o tempo todo questionando a sua autoridade, questionando a sua origem divina e literalmente desprezando aquela mensagem que Cristo havia trazido. Tal desprezo flagrante não poderia ser qualificado de outra forma, senão de incredulidade. Qual é o remédio para a incredulidade? Arrependimento. Uma incredulidade que poderia lhe custar caro e, de fato, lhes custou muito caro, porque foi esta incredulidade que conduziu aquele mesmo povo, aquela mesma nação, aquela mesma turba a dizer assim: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E eles não se arrependeram, eles rejeitaram o Messias enviado, e no ano 70 eles sofreram aquela reprimenda esmagadora que o mesmo Império Romano ele mobilizou contra eles. Aqui nós aprendemos também algo muito importante. Nenhum de nós é senhor do tempo e da vida. Nenhum de nós pode determinar se haverá o amanhã, ou se no amanhã haverá a possibilidade de arrependimento. Cristo nos convida ao arrependimento agora, no dia que se chama hoje. É sensato responder ao seu doce convite, com arrependimento sincero e conversão genuína. Lembremos-nos, não somos melhores que aqueles que foram mortos por Pilatos. Não somos melhores do que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé. Todos nós, sem exceção, carecemos nos arrepender sinceramente diante de Deus e clamar pela sua misericórdia, para que tenhamos vida eterna ainda nesta vida e para que possamos passar a eternidade ao lado daquele que veio para nos chamar ao arrependimento e que morreu no nosso lugar, para que esse arrependimento possa ser ministrado aos nossos corações. Eu quero finalizar extraindo aqui ainda duas aplicações que esse texto aqui nos permite extrair. Ninguém pode receber a vida eterna senão pela via do arrependimento. Você não pode comprar a vida eterna, você não pode barganhar a vida eterna, você não pode roubar a vida eterna. A vida eterna não é alguma coisa que está disponível para que eu e você, por algum modo que não pelo arrependimento, possamos alcançar, apenas
se arrependendo e confessando a Cristo é que nós podemos ter a vida eterna. Se arrepende enquanto é tempo. Ninguém pode manifestar o arrependimento no além. Existem algumas seitas religiosas onde as pessoas não só se arrependem, se batizam pelos mortos, num gesto vão. Porque o arrependimento é uma coisa desta vida. É uma decisão que ocorre e deve ocorrer nesta vida. E eu digo para os irmãos, enquanto é tempo, enquanto ainda há tempo, nos arrependamos diante de Deus e confessemos a Cristo, porque Ele é grande em perdão, Ele é misericordioso e Ele tem prazer que nós nos arrependamos diante dEle. Deus nos abençoe.